O tema da nossa aula hoje é sobre simplificação e fração equivalente. A simplificação, ela vem, pessoal, para reduzir uma fração original, em uma outra fração equivalente com números menores. Isso é feito para facilitar a compreensão de outras pessoas, Eu coloquei dois exemplos aqui de simplificações que podem ser realizados, Bom, para simplificar uma fração, o que eu preciso saber de essencial? Você precisa saber que a simplificação ela é feita por uma divisão. E essa divisão tem que ser feita pelo mesmo número, tanto em cima quanto embaixo. Dessa forma, para você executar a simplificação, você precisa achar um divisor que seja tanto do número 10 quanto do número 50, Porque senão você vai alterar o valor da sua simplificação. Então, qual número dá para mim dividir por 10 e por 50? Se você observar, o número 10 e o número 50, eles são pares. E tem uma propriedade matemática que diz um número ele é dividido por 2 quando é par. Então, partindo daí, eu consigo dividir o número 10 e o número 50 por 2. Ah, professor, eu poderia dividir por outro número? Poderia. O nosso objetivo é ir dividindo até chegar uma hora que a gente não consegue dividir mais. Certo? Quando a gente não conseguir dividir mais, esse resultado que nós vamos chegar é chamado de fração equivalente. Certo? Dessa forma, podemos compreender a simplificação, que são divisões sucessivas até você tornar uma fração irredutível. Ou seja, uma fração que você não consegue dividir mais. Bom, vamos lá. 10 sobre 50. Eu consigo dividir por 2. Professor, eu poderia dividir por 3? Não. Por quê? Um número ele só é dividido por 3 quando a soma dele é múltiplo de 3. Então, se você observar, 1 mais 0 é 1. E 1 não tem na tabuada do 3. 5 mais 0 é 5. E 5 não tem na tabuada do 3. Então, eu tenho que achar um divisor, que seja compatível tanto com o numerador quanto com o denominador. Então, vamos lá. 10 dividido por 2, eu tenho que dar 5. 50 dividido por 2 dá 25. E agora, professor, deu 2 número ímpar. Como que fica? Pessoal, se você observar, não dá para a gente continuar por 2. A gente vai ter que partir por outro caminho. Então, pessoal, como que eu posso fazer? Espera aí, qual tabuada tem o número 5 e tem o 25? Será que a tabuada 2 tem? Não tem, Por quê? Não tem. A tabuada do número 2 até tem o número 10 e o número 50. Agora, o número 5 e o número 25 não tem. Será que a tabuada do 3 tem? Não tem, pessoal. Não tem o 5 e o 25. Então, a tabuada do 4 também não tem. Tabuada do 5. Tem o número 5? Tem. Tem o número 25? Tem. Que é 5 vezes 5, que dá 25. Então, pessoal, aqui a gente consegue dividir por 5. 5 dividido por 5, quanto que dá? 1. 25 dividido por 5 dá 5, Porque 5 vezes 5 é 25, então... Bom, pessoal, 1/5. Dá pra gente dividir mais? Não dá. Por quê? Que número que dá para mim dividir o 1 e o 5 ao mesmo tempo, pessoal? Não tem nenhum número, Então, nesse caso, eu simplifiquei essa fração e cheguei nessa. Professor, eu poderia ter cortado zeros? Sim, poderia. Você cortar os zeros é a mesma coisa que você dividir por 10, que é o que nós vamos fazer aqui, Olha que legal. Se você observar aqui, nesse primeiro momento, nós dividimos por 2 e depois por 5. Professor, eu poderia colocar um número maior aqui e dividir uma única vez? Exatamente, pessoal. Essa é a ideia.
Quando você vai simplificar, existem pessoas que seguem esse caminho e existem pessoas que encontram o maior divisor comum entre 10 e 50. No caso, o maior divisor entre 10 e 50 é o número 10, porque o número 10 eu consigo dividir por 10 e o número 10 eu consigo dividir por 50. Logo, eu tenho que 10 dividido por 10 dá 1. 50 dividido por 10 dá 5. Cheguei no mesmo resultado de uma forma diferente e rápida. Então, pessoal, a simplificação é você encontrar um número que dê para dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo, tá? Esse número ele tem que ser igual. É basicamente isso que você tem que entender para realizar a simplificação. Relembrando que a simplificação ela facilita o processo, facilita a compreensão de outras pessoas. Tá bom, pessoal? Continuando o nosso estudo sobre fração, observe-se que aqui eu tenho a fração equivalente. Professor, o que é fração equivalente? Pessoal, fração equivalente representa a mesma parte do todo. Como assim, professor? Aparentemente elas são diferentes. Só que quando você analisa o todo, você percebe que é a mesma quantidade. Vamos lá? Então, pessoal, o primeiro exemplo aqui, ó, eu vou ter duas frações. E eu estou falando aqui que essa fração é igual a essa. Professor, mas os números são diferentes, como assim é igual? Muito simples, pessoal. Se você pegar o número 1, ele é a metade de 2, certo? O número 3 não é a metade de 6? Logo, ambas as frações representam a metade. Então, eu posso dizer que 1 sobre 2 é igual a 3 sobre 6. Eu tô dizendo na parte do todo. O todo dessa fração, que é a metade, é igual ao todo dessa fração, que também representa a metade, tá? Então, o exemplo 1, dá para entender legal isso aí. Já o exemplo 2, eu vou representar em forma gráfica para facilitar a nossa compreensão. Olha que legal, 1 sobre 2, quando é representado na forma de figura, olha como que fica. Então, eu tenho uma figura dividida em 2 e eu vou considerar uma parte. Certo? Aqui eu tenho uma figura dividida em 6 e eu vou considerar 3 partes. Para compreendermos isso, imagina que essa representação aqui é um bolo que eu ganhei. E essa representação é um bolo que João ganhou. Certo? Então, eu tenho um bolo inteiro, dividi em 6 partes e comi 3 pedaços. João tem o mesmo bolo, só que ele dividiu no meio e comeu um pedaço. Observa-se que, quando eu junto os meus pedaços, dá a mesma quantidade que João comeu. Ou seja, a divisão que foi feita no bolo é diferente em ambos os lados. Só que a quantidade que eu comi e que João comeu é a mesma. Essa é a ideia de fração equivalente. Entendeu? Aparentemente parece ser diferente, só que o resultado é igual. Ou seja, a quantidade que eu ingeri é a mesma quantidade que João ingeriu. Exemplo 3, para facilitar ainda mais a nossa compreensão. Como que eu provo que essa fração é igual a essa? Bem simples, é só você dividir, né? Se você pegar 1 dividido por 2, né? Logo você tem 1 dividido por 2, não dá. Então, coloque-se o zero, a vírgula, e acrescenta um zero aqui. Quantas vezes o 2 cabe no 10? Cabe 5 vezes. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. 3 dividido por 6, não dá. Coloco o zero, a vírgula e acrescento um zero. Quantas vezes o
6 cabe no número 30. 5 vezes, né, pessoal? 5 vezes 6 dá 30, para 30 nada. Olha que legal, pessoal. Aqui deu 0,5 e aqui deu 0,5. Essa é a prova que ambas as divisões representam o mesmo resultado. Isso é fração equivalente. Então, de uma forma bem resumida, fração equivalente parece ser diferente, só que o resultado é o mesmo, certo? Quando você divide os números, dá o mesmo resultado, tá bom, pessoal? Continuando aqui, pessoal, nesse momento agora, eu vou resolver alguns exercícios para vocês compreenderem ainda mais a ideia de simplificação e a ideia de fração equivalente. Vamos lá, então? O exemplo 1, ele vai falar assim, ó, simplifique as frações. Relembrando que, no primeiro momento, para simplificar uma fração, é necessário encontrar um número que seja divisível tanto pelo numerador quanto pelo denominador, certo? Nunca. É bem simples, é só você procurar em qual tabuada tem o 3 e o 6. Ah, professor, na tabuada do número 3 tem o número 3 e o número 6. Perfeito. Vamos lá, então. Então dá para a gente dividir por 3. Por 3 em cima e 3 embaixo. 3 dividido por 3 dá 1, né? 6 dividido por 3 dá 2. Observe-se que já chegamos numa fração irredutível. O que é fração irredutível? É aquela fração que você não consegue dividir mais, tá? Letra B, 49 sobre 70. Qual tabuada, pessoal, tem 49 e 70? Tabuada do 7, né? Então, nós podemos dividir aqui por 7. Então, dá para dividir por 7 em cima e 7 embaixo. 49 dividido por 7 dá 7. 70 dividido por 7, 10. Letra C, 27 sobre 36. Em qual tabuada tem o 27 e o 36? Tabuada do número 9, né? Tabuada do número 9, 9 vezes 3 é 27, né? E 9 vezes 4 é 36. Então, eu vou dividir tanto o número de cima por 9, quanto o número de baixo por 9. Logo, eu tenho que 27 dividido por 9 é 3. 36 dividido por 9, 4. 3 quartos. Tem como dividir mais? Não tem, pessoal. Então, a gente para aqui. 24 e 28, qual tabuada tem 24 e o 28? Tabuada do número 4, né, pessoal? Então, dá para mim dividir aqui em cima por 4 e aqui embaixo por 4. 24 dividido por 4 dá 6. 28 dividido por 4 dá 7. Logo, eu tenho 6 sétimos. Esse exercício foi sobre a simplificação. Agora, nós vamos fazer um exercício sobre fração equivalente. Vamos lá, pessoal? Compare as frações abaixo em relação às partes pintadas. Bom, então aqui eu tenho as figuras. Se você observar no primeiro momento, eu expliquei para vocês que a ideia de fração equivalente é que só muda o formato da divisão, só que a representação é a mesma, ou seja, a quantidade aqui eu estou comendo metade, aqui eu estou comendo metade e aqui eu estou comendo metade também, certo? Essa é a ideia de fração equivalente. Letra A, escreva a fração que representa a parte pintada, né? Então tem uma videoaula que eu explico melhor isso aqui, né? Se você entrar no meu canal você já vai encontrar. A parte pintada, pessoal, se você observar, aqui eu tenho a figura 1, né? Ó. Então essa figura ela foi dividida em duas partes e foi pintada uma parte. Então eu tenho 1 sobre 2, certo? Já na figura 2, se você observar, eu considerei duas partes de 4. Então eu tenho 2 quartos. Já na figura 3, o meu inteiro ele foi dividido em 8 partes. Logo, eu tenho
que considerar 4 partes que foram pintadas. Então, eu tenho a fração 4/8. Certo? Então, a ideia de fração equivalente é basicamente essa, né? É você entender que a fração equivalente, o resultado é o mesmo. Aparentemente, ela é diferente, só que o resultado é o mesmo. Letra B. Como é possível encontrar frações equivalentes a uma determinada fração dada? Olha que legal, pessoal. Essa é uma dúvida comum que muitas pessoas têm. É bem simples. Imagina que eu tenho uma fração aqui, ó, 1/2, certo? E eu quero descobrir a fração equivalente, ou seja, uma fração que tenha o mesmo resultado que essa. Para descobrir uma fração equivalente de uma fração dada, basta você multiplicar pelo mesmo número, tanto em cima quanto embaixo. Então, eu posso multiplicar por 2, por 3, eu que vou escolher, tá? Aí fica a critério. Por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Logo, a fração equivalente de 1/2 é 2/4. Poderia ter multiplicado por 3. Por que não? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. O número que você vai multiplicar, ele não importa. O que importa é o seguinte: ele tem que ser igual tanto em cima quanto embaixo, tá? Se você escolher o número 5, tem que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 5. Tranquilo, pessoal? Essa é a ideia de fração equivalente, tá? Fração equivalente aparentemente é diferente, só que o resultado é igual. Certo? Obrigado.